Bom dia, mais uma vez, força total, Deus no comando da minha vida e da tua família, da minha, como sempre. A gente cada vez mais tem que se inclinar, o nosso joelho no chão, que a oração é a chave da vitória. Tem pessoas que, às vezes, dizem assim, eu não vou à igreja hoje não, ora lá por mim. Mas tem um pouco de sabedoria, não querendo ser sábio mais do que todos, né? Porque o dono da sabedoria é Deus, né? E a gente orando, pedindo a Ele, Ele nos dá sabedoria, entendimento e conhecimento da sua palavra. A palavra de hoje, tanto eu como você, seja o diácono, seja o pastor, seja o cooperador, seja quem for na face da terra, se você trabalhar o seu joelho, é o que Jesus falou, entra no teu quarto, dobra teu joelho e ora, tudo que tu pedir, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ele os dará. Então assim, seja tempestade que esteja no seu caminho, ou que seja na sua frente ou na sua vida, através da sua oração, mesmo se você sendo católico, você sendo cristão, se você orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e pedir a Deus ali com sabedoria, Ele vai lhe dar. E através da oração, a oração ela chega. Agora mata a burra aqui, pessoal. Vou descer para não pneu da bike não descer aqui embaixo, não quebra tudo. Então, se você orar ao Criador, a sua oração chega até o céu. Porque a oração, a minha, a sua, de qualquer pessoa que orar, a sua oração chega ao céu. Porque a oração, ela tem os seus efeitos. Se você é justo, bom dia, serve a Deus, mesmo se você não seja cristão ainda, mas você orar a Deus, Deus pedir, no tempo certo Deus Ele lhe dá. Se ele tem uma porta de emprego que ele possa abrir em qualquer lugar, se você passar uma dificuldade financeira na sua vida, você orar com fé e buscar, Deus lhe dá. Mas tem coisa, tem pessoas, né, não agravando tudo, que Deus abre uma porta, a pessoa começa a estar na prova, né? Começa ouvindo a palavra, caminhando para a igreja, e ali, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, promete a Deus que Deus abre uma porta de emprego, né? Cada pessoa vai servir a Deus. Às vezes até pessoas assim que Deus dá um livramento na vida, vai falar que vai servir a Deus, e ali às vezes faz aliança, mas não permanece. Por que não permanece? Porque o mundo lá fora chama muitas pessoas, e às vezes tira as pessoas também da igreja. Porque assim, Jesus disse, bem-aventurado é o varão que não anda nos conselhos dos ímpios. Então se você é cristão, você não pode certamente outro matador. Você não pode certamente ir pelos conselhos dos ímpios. Bom dia. Você não pode certamente ir pelos conselhos dos ímpios. Porque se você é luz, aí você vai pegar um conselho do ímpio, o que acontece? O conselho do ímpio tem conselhos que não vai levar você a Deus. Mas se você permanecer em Cristo e dizer, Pai, sempre eu vou entrar no teu consultório, porque tu é o médico dos médicos, louvado seja Deus, tu é o advogado dos advogados, o juiz do juiz. Tu que tem toda a autoridade, Pai, no céu e na terra. Então, diante da tua presença, eu apresento a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego meus caminhos a ti. Eu prometo te obedecer e sempre estar firme com essa aliança que eu fiz contigo. Porque a aliança que eu fiz contigo é com o Criador, não é com o homem da terra. Então você permanecer de pé e ir em frente. Mas tem muitos que Deus abre a porta de emprego e muitas vezes, louvado seja Deus, quando está tudo bem, aí já não vai mais à igreja, já não ora mais. Aí começa, né,
sentar na roda dos carnecedores e ali fica alimentando a palavra dos ímpios e ali acaba saindo do caminho da verdade e voltando para o mundo novamente. Mas aqueles que Cristo chamou verdadeiramente e lê a Bíblia e ora, certamente ele não vai cair em tentação. Não que ninguém é super-homem, ninguém é de ferro nem de aço, é verdade, né? Mas o que mantém o homem e a mulher de pé, duas coisas. É a oração, louvado seja Deus, a oração, jejum, né? E obediência. Se um cristão, ele não ora, ele não lê a Bíblia, ele é fácil de cair no laço do inimigo, né? Fácil de cair assim no pecado. Mas o cristão que lê a Bíblia e ora, ele não cai. Ah, se diz, mamãe, se diz, irmão, porque teve muitos que caiu no pecado, adulterou, errou e está fora da igreja. Porque essas pessoas não tinham o selo de Deus. Verdadeiramente, quem tem o selo de Deus não vai se vender por nada nesse mundo. Bom dia. Vai ficar firme, vai ficar de pé, sempre na vigilância, na sabedoria. E aí, sempre ali em comunhão, né? Porque Jesus disse que, porém, a carne é fraca, né? O espírito já está preparado, mas a carne não. Então, só depende de cada um da gente fazer o melhor e dar o melhor para Deus. Mas nem todo mundo é igual, nem todo mundo raciocina igual. Cada um ser humano que foi criado por Deus nessa terra, que está na terra, cada um tem um temperamento um diferente um do outro. Cada um tem um pensamento diferente um do outro. Tem uns que é que nem José. José foi, louvado seja Deus. A Bíblia fala que os irmãos de José tinham inveja de José, porque José era um homem que servia a Deus, interpretou os sonhos, né? Interpretou os sonhos. Os irmãos têm inveja, então, contra os mercadores. Aliás, ia falar que um dos irmãos mais velhos de José queria matar José. Aí, um dos irmãos falou, não, vamos vender ele para os mercadores. Os mercadores passam aqui, nós vendemos ele como escravo. Então, José foi vendido como escravo para o Egito. E a Bíblia fala que aí foi uma permissão de Deus. E aí, quando ele foi lançado no cárcere, lá na prisão, lá no Egito, ele sofreu bastante, mas ele foi lançado na prisão porque ele foi comprado como escravo. Aí depois o rei começou a gostar dele, louvado seja Deus, e ali fala que a mulher de Potifar, né, tirou as vestes, ficou diante de José, e ela se entregou para ele ali, de corpo e alma. Mas José era um servo de Deus e recusou. Por que ele recusou aquela mulher? Porque certamente era uma mulher que era casada, tinha o seu marido. Mas porém era uma mulher que não amava o seu marido. Então José recusou ela, então a mulher de Potifar, eu creio que ela deve ter se azunhado e se representou diante do rei, que era o marido dela, e falou que José havia atacado ela, né? Então José não tinha feito nada disso. Com ela que armou tudo para José. Mas, independente de qualquer armação que uma pessoa arme para você, ou fale mal de você para alguém, algo que você nunca cometeu, você nunca fez, no tempo determinado de Deus, o juízo de Deus, o julgamento, chega para aquela pessoa. Igualmente, chegou para aquela mulher, né? Então, o rei não acreditou
na mulher dele. Ele viu, mas antes disso, após essa conversa, ele foi lançado no cárcere, né? Ali, né? José. Então, o rei depois soltou ele, né? E de escravo, José se tornou governador do Egito. Então, merda. Então sabemos que, louvado seja Deus, que sabemos que, peço perdão pela palavra aqui, fabaike aqui, que coisa aqui. Então, nós sabemos que o rei não acreditou nela. Ele sabia que José era um homem sincero, era temente a Deus. Então, de escravo ele se tornou governador do Egito. Então, José, os irmãos vendeu como escravo, foi para o Egito, não tinha nada, e de escravo se tornou governador do Egito. A obra que Deus faz na vida de uma pessoa, né? Então, todos nós somos iguais nessa terra. Seja rico, seja pobre. Então, ali, certo dia, houve uma seca no país onde o pai de José morava com seus irmãos, e os irmãos de José vão então ao Egito para comprar grão, porque o único lugar que tem estoque de grão, alimento, trigo era no Egito. Então, quando chegou lá, José viu os seus irmãos e conheceu. Aí, quando chegou na casa do pai de José, os irmãos falaram: pai, eu vi um lá no Egito e era José. Aí da outra vez, os irmãos de José foram novamente comprar trigo, e no caso alimento, né? E aí eles foram presos. Então pode dizer que eles armou para José, né? Apenas com inveja, porque José tinha o dom de interpretação de sonhos, né? E eles não tinham. Então eles combinam entre si para matar o seu próprio irmão. Mas um dos irmãos mais velhos, né? Falou: não, eu tenho um plano melhor. Nós vendo ele, os mercadores, quando passar aqui, ele vai ser levado para o Egito. Eles não vão vender ele como escravo. E antigamente você sabe que quando um rei comprava uma pessoa e levava como escravo, aquela pessoa sofria. Passava o resto da vida ali naquela prisão. Prisão assim, não há livre, trabalhando, né, dia e noite. Apenas só para comer e beber. Não tinha liberdade de arrumar família, não tinha liberdade de retornar.